Meu querido oitavo ano, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à minha aula, que essa aula de hoje vai ser sobre conjunto dos números reais. Mas antes de chegar no conjunto dos números reais, certo? Eu vou começar falando dos números naturais, depois dos inteiros, depois dos racionais, depois dos irracionais, e vamos compreender um panorama geral do que é o conjunto dos números reais. Mas inicialmente eu quero dizer que a matemática ela evolui a partir de uma necessidade humana, certo? O que é uma necessidade humana? Vou fazer, por exemplo, um paralelo aqui do que é uma necessidade humana. Se vocês perguntarem aos pais, aos avós, aos tios, às pessoas mais velhas, como é que era o celular de antigamente? Eles vão falar o seguinte, o celular de antigamente era um tijolão, certo? E ele tinha ali três necessidades, que era fazer ligação, mandar mensagem uma vez na vida, outra na morte, e jogar o jogo da cobrinha. O celular servia apenas para isso, certo? E para cair no chão e quebrar cerâmica. Mais nada, porque aquele celular era inquebrável, certo? Então o celular tinha apenas essa necessidade. E hoje? Já pararam para pensar o que é o celular hoje? A ferramenta poderosíssima que é o celular hoje? Acredito que muitos de vocês estão escutando essas minhas palavras, vendo esse meu vídeo através de um celular. O celular hoje, ele passou de um aparelho que fazia apenas ligação, mensagem, jogo da cobrinha e quebrar cerâmica, para um computador portátil, um computador que cabe na palma da mão. Isso daí é uma necessidade humana, certo? A matemática também ela é muito semelhante a isso, certo? Então, olha só, quando eu começo a falar de números, eles não surgiram do nada. Não veio um cara uma vez e falou, vou fazer o número 1, vou fazer o número 2, vou fazer o número 3. Não. Existiu a necessidade. Porque acompanha essa minha linha de raciocínio. Antigamente, o homem, ele era nômade, ou seja, ele vivia de região em região. Em determinada região, aquele rio era propício para pescar, ele ia, ficava naquela região daquele rio. Quando o rio inundava, que ele falava, vou capar o gato daqui. Aqui não está mais bom para pescar, está alagando tudo. Vou para uma região, por exemplo, que dá para caçar, uma região que a caça fica favorável. Ele pegava e ficava na região que dava para caçar. E aí, a região vinha um inverno, ele falava, vou capar dessa outra região aqui, vou para outra. E aí ele ficava de galho em galho, certo? Ficava de galho em galho. E aí ele cansou dessa vida e falou, quer saber, em vez de ficar em galho em galho, eu vou começar a me adaptar a uma região apenas. Então ele deixou de ser nômade e começou a ser um homem ali que estava estabelecido em determinada região. Então, com isso, ele começou a dominar os animais silvestres, deixou de ser silvestre e, por exemplo, serviu para as necessidades humanas. E aí ele começou a ter rebanhos, por exemplo. Então ele pegou esses animais que era o seu rebanho e aprisionavam eles em celeiro, certo? Então ele tinha várias ovelhas ali, cabras, sei lá, búfalos, o animal que for ali que era da região. E aí, em determinada hora do dia, por exemplo, pela manhã, ele soltava esses animais para ir para o pasto. Aí eu faço a pergunta, como que eu vou saber que a quantidade de animais que foram para o pasto é a mesma quantidade de animais que voltaram para o celeiro? E aí começa a surgir o que? Uma necessidade. Da mesma maneira que existiu a necessidade de transformar o celular em um computador. Tá vendo como é que é a evolução dos números? Tá vendo o tanto que a matemática ela pode ser importante? Imagina se hoje nós não soubéssemos contar como é que seria a nossa vida. Garante que seria bem complexa, né? Então surgiu essa necessidade e ele começou, por exemplo, ali, mas não surgiu do nada. Ele não começou do nada ali e falou, vou fazer o número 1, não. Começou, sabe como? Ele pegava, por exemplo, um pedaço de osso, certo? Ou então um pedaço de madeira, ou então pedra, e relacionava. Por exemplo, o primeiro animal foi para o pasto, ele ia lá e riscava o osso, ou riscava ou riscava a madeira, ou então falava que aquela pedra era aquele animal. E ia. Passou, por exemplo, o primeiro animal, ele falou que era uma pedra que ele colocava numa sacolinha. Passou outro, ele relacionava sendo uma segunda pedra. O outro, uma outra pedra, uma outra pedra, uma outra pedra. Depois que todos os animais iam para o pasto, no final do dia, ele falava, agora eu vou recolher os meus animais.
certo? Na hora de recolher o animal, cada animal que voltava para o celeiro, ele relacionava ali, tirava ali da sacolinha uma pedra. Então, desse jeito, ele sabia fazer uma relação se a quantidade de animais que foram para o pasto foi a mesma quantidade que voltou para o celeiro, certo? Então, olha só. Então, aí surgiu o conjunto dos números naturais. Então, ele começou, né, com o tempo, saber o que era 0, o que era 1, o que era 2, o que era 3, o que era 4, e por aí foi. Mas olha só, no início do Renascimento, surgiu o quê? A expansão comercial, como o professor de História deve já comentou com vocês, que aumentou, por exemplo, ali a circulação de mercadorias de uma região para outra região. E, por exemplo, eles começaram a fazer trocas comerciais. Eles pegavam as especiarias e começavam a fazer trocas comerciais, mas algumas especiarias, por exemplo, tinham mais valor do que outra. E aí, se minha especiaria tem mais valor do que a sua, você tem que me voltar alguma coisa. E aí? Como é que eu vou saber o que você tem que me voltar? Então aí começamos a ter a necessidade de fazer uma simbologia para dívidas. E aí surgiu os números negativos. E aí eu entro na parte de números inteiros. Os números inteiros, eles são o quê? Números, né, que são negativos e positivos, ou seja, o conjunto dos números naturais, que foi o que a gente falou ali do rebanho, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. E essa letra Z aí, ó, eu vou me arriscar aqui, ela tem origem alemã, eu acredito que ela fala Zahlen. Eu não sei como é que se pronuncia, mas esse Z vem de Zahlen, que eu vou soletrar. É Z-A-H-L-E-N. A educação é uma via de mão dupla. Se alguém souber, por favor, compartilhem comigo. Certo? Então aí surgiu a necessidade de trocas comerciais e surgiu, no caso aí, os números inteiros, que tem a parte positiva e a parte negativa. Certo? Então aí, ó, a civilização ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo e chega à parte dos números racionais. Olha só, os números racionais, ele é o seguinte, é a divisão de um número inteiro por outro número inteiro, certo? É a razão, como vocês estão vendo aqui, ó, é o número A dividido pelo número B, certo? Mas só que o número B, ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, certo? Não existe divisão por zero. Fica essa definição aí que a gente vai debater ela mais profundamente com o decorrer do ano. Então, os números racionais, eles nasceram aí, né, com a necessidade humana de começar a partilhar as coisas. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Existe um rei, por exemplo, ali, o rei de Portugal. Ele ia fazer trocas comerciais, ele mandavam ali os seus marinheiros ir para outras regiões para comprar seda, para fazer, sei lá, uma roupa para ele. E aí eles vendem grandes quantidades de unidades de seda. Mas para fazer a roupa para o rei, para um homem aí de 1,80 m, certo? Você não precisa comprar rolos e rolos e rolos de seda para fazer essa roupa para ele. O que você vai fazer? Você vai pegar esse rolo e rolo e rolo dessa seda e vai começar a partir elas em frações. Então surgiu a necessidade de conhecermos os números fracionários. Lembrando que os números eles se desenvolvem em várias partes do mundo e não apenas em uma parte. Por exemplo, os egípcios, né, que fica o Egito fica no continente africano, eles já tinham essa noção aí há muitos e muitos, muitos anos, né? Para ter mais noção, que nem na época das pirâmides ali, eles já tinham noções, certo, dos números inteiros ali. E esses números inteiros também eles falam que são números racionais, certo? Aqui, ó, números racionais relacionados à razão. Por que razão? Porque em matemática a palavra razão significa divisão, certo? De um número inteiro por outro número inteiro, e esse número inteiro que fica no denominador não pode ser zero. Beleza? E aí a gente evolui e chega, certo, ao conjunto dos números irracionais,
certo? E aí, como é que surgiu o conjunto dos números irracionais? E aí eu vou falar para vocês que os números racionais, eles estão ligados a fatos da natureza geométrica e de natureza aritmética, certo? Então vamos imaginar ali que na Grécia surgiu um seguinte problema que eu vou resolver nessa tela bem aqui, ó. Essa tela que está bem aí. Então, olha só, surgiu com a necessidade de calcular a diagonal de um quadrado. Olha só, aqui eu tenho um quadrado que ele tem o lado de uma unidade, certo? Ele tem esse lado aqui, ó, de uma unidade. Uma unidade, se é um quadrado, todos os lados medem o mesmo lado. E aí eles fizeram a seguinte implicação: qual é o valor? Qual é o valor desse x, dessa diagonal? Ele quer saber o valor dessa diagonal, no caso bem aqui que eu vou fazer de azul. Ele quer saber o valor dessa diagonal, que é o valor de x. E aí já era conhecido, certo, o teorema que nós chamamos de teorema de Pitágoras. E eu faço uma observação. O nosso Ocidente, né, ele tem a mania de, muitas das vezes, usurpar, né, de ideias já de outros pensadores. Por exemplo, o nome aqui se chama Teorema de Pitágoras, mas o Teorema de Pitágoras ele já era conhecido na África, certo, pelos egípcios, para fazer a construção das pirâmides. Porque é inegável aceitar que os egípcios não conheciam o Teorema de Pitágoras para fazer a construção das pirâmides. Mas mesmo assim, o nome ficou Teorema de Pitágoras. Na minha concepção matemática, eu acredito que seria melhor ter chamado de teorema egípcio ou então de, sei lá, teorema africano, por exemplo. Então, olha só, o Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, ó, que a hipotenusa, ou seja, o maior lado desse triângulo, ele é chamado da seguinte maneira, ó, a hipotenusa, né? No caso aqui é o meu x, esse meu x é a diagonal, certo? E aí eu peguei uma tesoura, recortei essa parte bem aqui, colei ela bem aqui, ó. Então aqui mede 1, aqui mede 1. Então aqui mede 1, aqui mede 1. Ele fala o seguinte, que minha hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma, certo? A soma dos meus catetos elevado ao quadrado. Não precisa se preocupar com essa parte, porque é apenas uma reflexão que nós estamos fazendo em relação disso tudo aqui, certo? Eu não quero que vocês entendam completamente, só no raciocínio que eu vou chegar. Então, 1 elevado ao quadrado é igual a 1, certo? Eu esqueci do quadrado aqui. O outro 1 elevado ao quadrado também é igual a 1, certo? Então, eu sei que essa expressão aqui da x elevado ao quadrado, que é a minha hipotenusa, 1 mais 1 é 2. Certo? Então, ó, eu vou passar esse 2 para o outro lado, ele vai em forma de raiz quadrada. O porquê nós vamos entender mais à frente, mas eu quero chegar nesse número bem aqui. Certo? A gente chegou em um número que era igual a raiz quadrada de 2. Certo? E a raiz quadrada de 2, como nós já estudamos quadrados perfeitos e raiz quadrada de um número exato, você vai verificar que não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dá 2. Não existe. Esses números bem aí, que eles chegaram, eles atribuíram esses números de números irracionais. E esse I aí, ó, de irracionais, é ligado, no caso, a negar, né? Esse I, ele nega, né? Irracionais. Esses números, eles falam que não são racionais, eles não têm razão, certo? Lembrando que a palavra razão, ela vem ali, né, da divisão, do pensamento à razão. Eles debatiam muito isso daí na época da Grécia, né? E chamavam isso daí de razão. E os números irracionais, eles são números, certo? Cuja sua representação decimal é sempre infinita e não periódica. Lembra de dízimas periódicas? Então, dízima periódica era números ali que repetiam ali depois, voltando para outra tela bem aqui, ó. Por exemplo, voltando para outra tela, a gente poderia falar aqui que 0,3333 e poderíamos representar por 3 com traço em cima, era uma dízima periódica, porque esse período 3333333 sempre se repete. Mas quando a gente pergunta a raiz quadrada do número 2, e aí eu vou trazer a minha calculadora,
e eu falo qual é a raiz quadrada de 2. Por exemplo, eu pego o número 2, certo? E aí, peça a sua raiz. A raiz do número 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56. Vocês estão vendo que o número depois da vírgula, ele é um número caótico, ele não tem um período, ele não se repete, ele é todo desajustado. Por isso que eles chamavam esse número de irracionais. E aí surge o conjunto dos números irracionais, que eles não têm período. Falado isso daí, a gente chega à seguinte conclusão, né? Que abordamos todos os conjuntos possíveis. E aí eu vou falar o seguinte, que o conjunto dos números naturais, que é esse que eu vou passar aqui a seta do mouse, ele está dentro do conjunto dos números, certo? Aqui, ó, de vermelho, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Bem, refletem aí. Então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Que os números inteiros vai do menos infinito até o mais infinito. E aí, a gente fala que o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. E os irracionais, ele não pode ser o que? Racional. E é bem lógico isso daí, se a gente pensar. Como é que um número irracional ele vai ser racional? Não tem como, né? Racional, ele tem razão, ele tem ali um número depois da vírgula que segue uma ordem, um período. Já os números racionais, eles é o quê? Um número caótico. Então, ele não pode ser um número irracional. E quando eu quero tratar de todos esses conjuntos, eu dou um nome a um membro superior, que no caso é os números reais. Então, os números reais, ele é todo tipo de número bem aí. Mas nós não temos apenas o conjunto dos números reais, nós temos também um conjunto dos números complexos, que nós vamos aprender apenas no terceiro ano do ensino médio. Então, falado isso, aprendemos todo tipo de número, mas temos vários números aí famosos. Por exemplo, nós temos o número π. O número π é 3,14, né? E o número π a gente descobre ele dividindo o diâmetro, certo? O diâmetro pela circunferência, certo? Se a gente pegar o diâmetro e dividir pela circunferência, vai dar igual ao número π. Depois pesquise em relação ao número π. Nós também temos um número, por exemplo, que é conhecido como a razão áurea. A razão áurea é chamado também de número harmônico, ou seja, o número da natureza. Se a gente observar a natureza, ela cresce de acordo com a razão áurea. Um outro exemplo, um feto, um embrião, ele vai se desenvolvendo de acordo com a razão áurea. E isso daí eu quero que vocês tenham dúvida e busquem e pesquisem em relação a isso que eu estou falando. Certo? E existem vários números. Também existe o número de Euler. Tem gente que chama de Euler, tem gente que chama de Euler. Eu prefiro usar a língua portuguesa e chamar de número de Euler, que é o algarismo neperiano, e por aí vai. Certo? Falar disso daí, nós chegamos, né, à parte aqui da reta real. A reta real, ela tem todos os números aí que eu havia dito. Por exemplo, bem aqui, ó, nós temos a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, nós temos o número π. Então, a reta real, ela tem números naturais, por exemplo, 1. Ela tem números inteiros aqui, ó, um número inteiro aqui, ó, menos 1, menos 0,75. Ela tem números racionais aqui, ó, 1/3 é um número racional. E nós temos números irracionais, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, π, 2, aqui também, 2,91 e assim infinitamente, certo? E por aí vai. E aí a gente fala que cada número real corresponde a um só ponto na reta real, e ele não pode corresponder a um outro ponto. Então era essa breve reflexão que eu queria trazer para vocês, que a matemática ela se desenvolve de acordo com a necessidade humana, e tudo isso daqui tem uma necessidade humana, certo? E eu quero finalizar dizendo aí que foi um prazer ter esse contato virtual com vocês, e qualquer dúvida ou dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo lá no Google Classroom, ou então Google Sala de Aula, que é a mesma coisa, beleza? Vou ficando até aqui, e a próxima aula nós vamos entrar na parte ali de ângulos. Vamos estudar a parte agora de geometria, estudar ângulos,
e triângulos. Muitíssimo obrigado e até a próxima.